Olá, meus queridos, bom dia! Como é que vocês estão? Bem, terceiro ano, eu espero que todos estejam bem para que hoje possamos dar início às nossas aulas de terça-feira. E qual é a nossa aula de hoje? Bem, como eu falei para vocês, nosso cronograma, nossos horários, nossas aulas diárias aumentaram um pouco. Porém, na terça-feira nós continuamos com a aula de História e também de Matemática, tá certo? Então, a aula de Matemática, que só era na sexta, a partir dessa semana será na sexta e também na terça-feira. E hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade falando sobre o Brasil colonial. O Brasil já em tempo de desenvolvimento em tempos de colônia. E vamos para o nosso momento de revisão antes de darmos início à nossa aula de hoje. Bem, como vocês já sabem, esse ano nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Brasil desde que os portugueses chegaram ao Brasil até os nossos dias atuais. Vamos saber um pouquinho o porquê, tia Viviane, o que foi que aconteceu, como foi que o Brasil se desenvolveu, como foi que o território brasileiro se desenvolveu. E nós já falamos da chegada dos portugueses, já falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, sobre como eram as primeiras cidades, sobre as organizações das cidades. E hoje nós vamos dar início à nossa aula falando sobre a sociedade açucareira. Já no tempo de engenho, nós já vamos falar do Brasil depois de ser organizados as primeiras cidades, depois de já ser desenvolvidas as primeiras cidades no território brasileiro. E o que é que tia vai te pedir? Tia vai pedir para que você pegue seu livro. Nosso texto base está no livro, nossa atividade também, tá bom? Não é nada na folhinha hoje. Então você vai pegar o seu livro, vai abrir na disciplina de História, na página 368. Dá uma pausa no vídeo, dá uma pausa na nossa videoaula, faz a leitura da página 368 e da página 369. Na página 369 tem uma imagem onde existem todas as legendas que você vai ler bem direitinho. Essas legendas ela orienta para que você entenda a imagem, tá bom? E depois que você fizer isso, fizer a primeira leitura da página 368 e 369, você vai voltar para a nossa aula para que a gente possa dar início à nossa explicação de hoje. Então vamos lá? Bem, pessoal, depois do pau-brasil, que foi bastante comercializado no início da colonização do nosso território brasileiro, o açúcar foi o segundo produto a ser produzido aqui no nosso país e comercializado para fora dele. E o que é que acontece? Como diz aí no início do nosso texto, uma das razões pelas quais as capitanias de São Vicente e de Pernambuco prosperarem foi pelo fato de os colonizadores responsáveis por esses dois territórios terem plantado nele cana-de-açúcar. Cultivado, tá certo? E terem sucesso nesse cultivo. E qual foi a planta que eles fizeram o cultivo? A cana-de-açúcar. Em 1532, teve início o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Dela se obtinha o açúcar, da cana-de-açúcar se retirava o açúcar, que na época, lá na Europa, era um produto raro e um produto bastante caro, que ia contribuir bastante para a economia aqui do nosso país. Então foi uma jogada de mestre. Esses colonizadores pensaram bastante antes de plantarem a cana-de-açúcar, porque eles sabiam que iam render dinheiro, que eles iam comercializar lá para a Europa e que ia render dinheiro, tá certo? E existia, e até hoje, né, existia um processo muito grande, várias etapas, antes de a cana-de-açúcar se transformar em açúcar, aquele açúcar branquinho onde podia ser comercializado. E esse processo era feito nos engenhos. E o que eram os engenhos? O engenho, pessoal, os engenhos era o local onde se fabricava o açúcar, onde a cana-de-açúcar passava por todo esse processo. Na página 368, aí no livro de vocês, nós temos uma imagem, uma pintura, tá certo? De como era mais ou menos a paisagem de um engenho.
tá bom? Aqui no Brasil. Mas o que é que vocês precisam entender? Como diz aí no livro de vocês. Logo de início não foi tão fácil a montagem desses engenhos aqui no Brasil. Os portugueses, eles precisaram de ajuda dos holandeses para que os engenhos fossem montados aqui no nosso país. E os holandeses ajudaram. Mas os holandeses ajudaram os portugueses com o intuito de que eles fossem ganhar em cima daquela ajuda. Entendam a jogada de mestre dos holandeses. Os holandeses exigiram o refinamento daquele açúcar. Refinamento é um processo onde tira todas as impurezas, tá? E deixa aquele açúcar branquinho e fininho. E também que eles iam distribuir no mercado europeu o produto que eles produziam aqui no Brasil. Entenderam a jogada de mestre deles? Eles emprestaram dinheiro para os engenhos serem feitos, mas em troca eles exigiram isso dos portugueses. E com isso, pessoal, a plantação de cana-de-açúcar deu certo aqui no Brasil, por diversos fatores. Como diz aí na página 369, o solo era um solo fértil. E com isso, a plantação deu certo, tá bom? Era um clima também favorável, porque era quente e úmido, tá bom? E no litoral do Nordeste, com isso, foram criadas muitas fazendas de engenho de açúcar, tá bom? Muitas fazendas foram fundadas e diversas vilas e cidades também foram fundadas através desses engenhos, tá bom? Essas fazendas eram criadas e lá eram montados os engenhos para que desse lucro. Voltando à parte onde várias fazendas, várias vilas foram montadas através desse comércio açucareiro, que é o comércio de açúcar, nós temos um exemplo de Salvador, nós temos um exemplo de Olinda, Bahia e Pernambuco, que foi montado com esse intuito desse comércio açucareiro. E como diz aqui no segundo parágrafo da página 369, que Tia vai ler junto com vocês agora, explica mais um pouquinho sobre esses senhores de engenho e sobre a montagem desses engenhos. Nas regiões destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar, foram construídas fazendas, como Tia já falou para vocês. E nessas fazendas viviam os chamados senhores de engenho, com suas famílias e os trabalhadores da fazenda. E quem eram esses trabalhadores da fazenda? Na sua maioria, na sua grande maioria, esses trabalhadores eram escravos, gente, que haviam sido capturados e trazidos para aqui, trazidos para o Brasil, vendidos aos senhores de engenhos e trabalhavam aqui de graça. Eles eram escravizados. A gente vai falar lá um pouco mais à frente sobre esse trabalho escravo, sobre esses escravos que tanto contribuíram para a história do Brasil, tá bom? Mas para que não misture muita coisa, no entanto, nós vamos falar hoje somente desse comércio de açúcar que começou aqui no nosso Brasil no tempo da colonização. E, gente, o engenho, ele era a fazenda onde existia o engenho, era dividido em várias partes. Como vocês podem ver aí na imagem, tá bom? Existia o canavial, existia a casa de engenho, a senzala, a casa dos empregados, a capela e a casa grande. Mas para que vocês entendam como essa produção de açúcar funcionava dentro do engenho, dentro da fazenda, eu trouxe um vídeo mais dinâmico para que vocês entendam como funcionava essa produção. E daqui a pouco eu volto para explicar um pouquinho sobre essa divisão da fazenda, onde se fabricava, se produzia o açúcar, tá bom? E para finalizar a nossa aula com a nossa atividade. Vamos lá? Nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre.
O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. Então, pessoal, depois de ter visto aí nesse vídeo como era que funcionavam os engenhos, vamos voltar para o nosso livro e vamos fazer essa leitura dessa imagem da página 369, que explica detalhadamente cada espaço que tinha na fazenda onde era produzido o açúcar. Nós vemos aí o canavial, que é mais bem distante das casas, das construções da fazenda, que era aonde a cana era plantada. A cana era cortada e transportada do canavial à casa do engenho. A casa do engenho, onde nós estamos vendo aí, era o lugar onde a cana era moída para extração, para que fosse extraído da cana o caldo. O caldo que depois era cozido e transformado no açúcar. Existia a senzala, que era o lugar em que os escravos dormiam. É bom lembrar que esses escravos, eles não só eram os africanos, mas também os indígenas, que foram escravizados aqui na época da colonização. Existia também a casa dos empregados, que era o local em que os trabalhadores livres, aqueles trabalhadores que não eram escravos, viviam com a família. Como vocês viram aí no vídeo, os trabalhadores livres, eles mandavam nos trabalhadores escravos. Então, era aí que eles viviam. Existia também a capela, que era aqui perto da casa dos empregados, como vocês estão vendo aí na imagem, que era a construção onde eram realizadas as festas e as cerimônias católicas, como batismos e missas. O catolicismo, ele veio para o Brasil junto com os portugueses, então eles prezavam muito por toda essa religião, tá bom? E sempre numa fazenda onde existiam os engenhos, existia uma capela. E também existia a casa grande. E quem era que morava na casa grande? Era a residência onde os fazendeiros, os senhores dos engenhos e sua família moravam. Então era assim que se dividia a fazenda, onde era produzido esse açúcar, esse produto, tá certo? Como diz aqui no último parágrafo do texto, vamos ler juntinhos, diz assim: a maior parte do trabalho nas fazendas era feita por escravos, tanto indígenas quanto africanos, como acabei de dizer. A escravidão de indígenas e africanos foi muito violenta. Eles trabalhavam várias horas, eles trabalhavam por vários dias seguidos, sofriam castigos físicos e, se eles discordassem do Senhor dos Engenhos, esses castigos dobravam. Então, foi uma época de muito sofrimento, tanto para os africanos que deixavam a sua cidade natal para trabalhar aqui de graça, tanto para aqueles indígenas que, por não concordarem com algumas atitudes dos europeus, com algumas atitudes dos portugueses, foram escravizados. E o que é ser escravizado? Como já disse, é trabalhar de graça, sem nada em troca. Porém, no finalzinho da página 369, explica um pouquinho o que foi a escravidão, o que é a escravidão. Lembrando que a gente não vai deixar de falar disso, tá bom? A gente só vai resumir aqui o que é escravidão, mas lá na frente nós vamos trabalhar esse tema mais a fundo.
A escravidão acontece quando uma pessoa tira a liberdade de outra. O escravo perde o direito de decidir o que é melhor para si, sendo obrigado a obedecer às ordens sem questioná-las. Então, a escravidão é isso. O que ocorreu muito na época do engenho, na época da produção do açúcar. Então, recapitulando aqui para finalizar a nossa aula, hoje nós demos introdução a essa época onde o açúcar estava sendo produzido aqui no Brasil. A ajuda dos holandeses, onde ajudaram os portugueses, tá bom? Eles ajudaram os portugueses para que em troca tivesse favores também, tivessem lucro. E os holandeses, em troca de emprestar dinheiro para serem construídos engenhos, o que foi que eles ganharam em troca? Eles refinavam o açúcar, deixava um produto mais bonito para ser vendido e exportava esse produto para fora do país. Então eles ganharam com isso também, com essa produção de açúcar, não só os portugueses, mas também os holandeses ganharam. Então, pessoal, depois dessa aula, nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? E nossa atividade de hoje é apenas um exercício de fixação que está na página 370. Essa daqui, ó, página 370. Onde 4 questões, onde através do que foi dito aqui na aula e através do texto base, do texto de início, vocês vão responder essas 4 questões, ok? Existe aí na questão 3 uma leitura de imagem, onde vocês vão observar a imagem e vai responder de acordo com a leitura que vocês fizeram a questão 3. E por final, a questão 4, que é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar online como é a forma de produção de açúcar, de moer a cana nos dias atuais. Vão fazer uma comparação e com isso responder a 4ª questão, tá bom? Nossa aula de história foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vamos ainda falar bastante sobre isso, mas hoje foi uma aula introdutória, tá bom? Então, na nossa próxima aula de história, nos encontramos para dar continuidade a esse assunto da época de produção de açúcar no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade, mandem um feedback para a tia ao final da resolução e qualquer dúvida, entre em contato com tia, que tia vai tirar sua dúvida com muito prazer e com muito carinho. Um grande beijo, meus pequenos, saudades e até a próxima. Tchau, tchau!